Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuemos aqui a leitura da biografia de Santa Teresinha, escrita por Henri Guéon. Vamos começar o capítulo chamado Primeiras Cruzes e Mais Sorrisos. Na minha edição aqui, eu estou na página 39. Formação familiar. Penso que serei acusado de exagerar a parte dos homens na elaboração do milagre da santidade e, paralelamente, de restringir a parte de Deus. Deus não está por trás de todas as nossas ações? Não é Ele que as sugere, ou pelo menos as autoriza? E não se serve Ele até dos nossos erros? Mesmo assim, penso estar certo. E nesse sentido, parece-me evidente que a educação que Teresa passará a receber nos Buissonnet fabricará nela a santidade. De pleno acordo com o céu, o Sr. Martin aplica-se deliberadamente a modelar o caráter e a alma da sua predileta, segundo o que lhe parece mais desejável e mais belo. Não deixa passar nenhuma ocasião para falar-lhe da sua gloriosa padroeira, Santa Teresa de Ávila, que teve o coração miraculosamente traspassado por um dardo do amor divino. As filhas mais velhas colaboram com o pai, especialmente a segunda, Paulina, a mãezinha de Teresa, que se tinha encarregado da sua instrução. Paulina mostra-se nas lições tão rigorosa como carinhosa, exigindo uma obediência sem vacilações e habituando a criança a sobrepor-se às fraquezas, sonhos, caprichos e medos cotidianos. Às vezes, diz Teresa numa carta à irmã, mandavas-me buscar sozinha, à noite, alguma coisa num quarto distante, e não suportavas a menor recusa. Hoje percebo que isso me era realmente necessário, pois, do contrário, ter-me-ia tornado muito medrosa, ao passo que agora dificilmente me assusto. Paulina nunca voltava atrás nas suas decisões. Era preciso que Teresa adquirisse méritos, pois este é o ABC do amor de Deus. Será que hoje fui bem comportada? Será que Deus está contente comigo? Pergunta a criança antes de dormir. Se a resposta for negativa, chorará até amanhã, na escuridão do seu quarto. Com o correr do tempo, porém, passará a evitar, com todas as forças, essa sanção íntima das lágrimas. A cada ano, organiza-se uma distribuição de prêmios, feita propositalmente em seu favor, e ela recebe do pai, com as mãos trêmulas, coroas e presentes proporcionados aos seus progressos. Era como se fosse uma imagem do juízo final.
aqui na página oposta, na minha edição aqui, tem cinco fotos, né, fotinhas pequenininhas das cinco irmãs cinco irmãs Martin, né? A Maria, né, a mais velha, a Ana Paula está falando aqui, né? Acho que deveríamos nos perguntar isso todos os dias. Será que Deus está contente comigo? Sabe que nas orações das completas, né? Nós temos essa oportunidade, né? Porque tem um pequeno exame de consciência, né? Nessa oração, e que a gente eles têm uma descrição, né, dos pecados, os possíveis pecados que a gente comete, para a gente meditar se a gente cometeu ao longo do dia, né? Então, a oração das completas é muito interessante por causa disso, né? É uma sugestão, inclusive, da doutrina católica, isso, né? Você fazer um pequeno exame de consciência à noite, né? Toda noite, né? Então, acaba a gente, quem tem esse hábito, né? Acaba a gente fazendo um pouco isso, né? Não com a perspectiva aqui da nossa santinha, mas de fato a gente faz, né? Mas voltando aqui, tem as cinco fotinhas, né? Da Maria, a mais velha, a Paulina, a mãezinha, a Teresa, a Celina e a Leônia. Em épocas diferentes, né? A foto da Teresa aqui está aos 13 anos e mostra realmente uma menina absolutamente linda, né? Com os cabelos caracolados e tudo. A sua mãezinha acolhe todas as suas confidências, esclarece todas as suas dúvidas e a introduz nos segredos da eternidade. Teresa criva-a de perguntas, mas a irmã tem resposta para tudo. Por que Deus não dá uma glória igual a todos os seus escolhidos? Em resposta, Paulina ordena-lhe que vá buscar o seu copinho de prata, pouco maior que um dedal de costura, e o grande copo do Sr. Martin. Depois, enchendo-os até as bordas, faz-lhe compreender que todos os escolhidos receberão uma medida plena, de modo que o menor não invejará a felicidade do maior. Teresa, que no foro íntimo ambiciona ser a maior, resigna-se com a sua pequenez. Em breve fará da necessidade virtude. Então, todos recebem o copo cheio, né? O recipiente cheio. O que muda é o tamanho do recipiente, né? São Tomás de Aquino diz também que no céu, onde todos estarão na contemplação permanente da Santíssima Trindade, né? A contemplação de cada um vai ser diferente, todos contemplando. Mas lá também vai ter uma ordem, né, de santidade. Os maiores santos estarão mais à frente, né? Eu brinco um pouco dizendo que os santões estarão lá bem na turma do gargarejo, né? Vendo bem assim, de perto, a Santíssima Trindade.
E os outros miseráveis que, por misericórdia de Deus, chegaram lá, vão estar mais atrás, né? Certamente, né? Mas vão estar lá. Então, mesmo no céu, né? Nós temos uma hierarquia, né? Como temos a hierarquia dos anjos, né? E é claro que, por exemplo, um São Bento, né? Que praticamente criou a civilização ocidental, cuja ordem tem, segundo contas feitas aí por agiógrafos, a ordem de São Bento já deu para a igreja mais de 10.000 santos. Ó, esse santo, ele tem que ficar mais na frente, né? No céu, certamente, né? E também tem uma hierarquia no inferno também, né? Mas isso não nos preocupa por enquanto, porque a gente não quer ir para lá, né? Do seu belvedere envidraçado, de onde se descortina um vasto panorama, o Sr. Martin impulsiona a obra que se vai operando na alma das suas filhas. Paulina entrará para o convento, e não é impossível que Maria a siga. E se não parece provável que Leônia tenha a mesma vocação, a pequena Celina promete. Quanto a Teresa, sente-a tão próxima de si, numa harmonia de sentimentos e de pensamentos tão perfeita, que a entrega a Deus, tal como se entregou interiormente a si mesmo, sem suspeitar que essa promessa lhe custará muitíssimo daí a 10 anos, quando chegar a hora da decisão final. Ao cair da noite, aguarda com alegria a visita de sua pequena rainha. Quando esta chega, mantém-na tanto quanto possível junto de si. Ali se deixam ficar os dois, entre o céu e a terra, conversando com toda a naturalidade sobre os esplendores da criação, as doçuras da vida futura e, por vezes, que tristeza, os infortúnios presentes. A França, as suas provações, o seu porvir. O Sr. Martin ainda não se desencarnou. Um pouco sonhador, à moda de Chateaubriand, de Rousseau, com um toque de solitário errante, tem, no entanto, uma cabeça extremamente sólida. É um francês de boa cepa e de bom senso. Talvez aplique ao presente o célebre sermão de Bossuet sobre a política extraída das Sagradas Escrituras. Talvez pense em diretrizes e exponha soluções. A pequena Teresa fica maravilhada com a menor das suas palavras. Só lembrando, né, a França, nessa época, já praticamente 100 anos depois da Revolução Francesa, já o antigo regime, né, o ancião regime destruído, a República em andamento, perseguições aos conventos, enfim, a religião já estava bastante avançado, né? Embora tenha havido alguma restauração na liberdade da igreja, mas a França já estava, nunca deixou, depois da Revolução Francesa, né, de estar conturbada, né? Mas é muito diferente de hoje, né? Obviamente hoje a França está destruída, né? Sem nenhuma esperança humana visível para qualquer tipo de restauração, né? Assim como o mundo, né, de hoje. Não há
mais uma esperança visível humana, né, para o mundo. É claro, papai, que se tu falasses assim aos grandes homens do governo, eles lançariam mão de ti para te fazerem rei. E a França seria feliz, como nunca foi. Mas tu já não serias mais o meu rei, só para mim? Por isso prefiro que eles não te conheçam. Quanto ciúme nesse amor! O pai sorri e a abraça. Mas é quando Teresa o vê rezar que a sua admiração por ele chega ao cume. Nenhum santo poderia orar melhor. Quando o pai escuta um sermão na igreja, olha mais para ele, segundo ela mesma confessa, do que para o pregador. A sua bela figura diz-lhe tantas coisas. Dos seus olhos correm lágrimas tão doces. Parece mergulhado num outro mundo, como se fosse um anjo que tivesse descido à terra. Mas um anjo não pode morrer. O culto que Teresa lhe presta beira a adoração. É hora de Deus intervir. Efetivamente, é agora que terá lugar uma advertência que a trará de volta à realidade. Aos 6 anos de idade, será objeto de uma graça cruel. Uma aparição relacionada com seu rei bem-amado. Engraçada essa construção, né? Graça cruel. São duas palavras que aparentemente não se coadunam, né? Não aparecem juntas, né? Mas nós vamos entender por que existem graças cruéis, né? Por que Deus parece, às vezes, estar sendo cruel quando Ele está nos dando uma graça. Normalmente, só depois de muito tempo a gente percebe isso, né? Se é que a gente percebe. O misterioso transeunte. Convém sublinhar de passagem que esses fenômenos milagrosos serão muito raros na vida de Teresa e que nenhum há de produzir-se durante a sua permanência no Carmelo. Então, depois que ela vai para o Carmelo, não tem mais nada de excepcional ocorrendo com ela, né? Por isso que é uma santa tão próxima da gente, né? Conosco não ocorre nada disso, né? Ou pelo menos comigo não ocorre nada disso. Ao todo, parece-me que são apenas 3 dessas ocasiões, né? Ontem foi a dança dos diabinhos sobre a barrica de cal, em Alençon. Amanhã será o sorriso de uma imagem da Virgem, que lhe trará a cura de uma grave doença. Agora é um fantasma fúnebre. Teresa não é, pois, uma santa visionária. Não se gloria de ver o céu abrir-se a cada momento. E o valor objetivo do seu testemunho encontra uma singular confirmação nesse fato. Quando afirma que viu, é porque viu. E nós somos obrigados a acreditar nas suas palavras. Deixemos, pois, que seja ela quem nos conte essa visão com as próprias palavras. Teve-a à plena luz do dia e em estado de vigília. Um fato que não é inútil
sublinhar por adiantado. Então, as palavras de Santa Teresinha. Abre aspas. Meu pai estava de viagem e não devia retornar tão cedo. Seriam as 2 ou 3 horas da tarde. O sol brilhava com um vivo fulgor e toda a natureza estava em festa. Encontrava-me sozinha, debruçada sobre uma janela que se abria para o jardim, tendo o espírito ocupado em pensamentos alegres. Foi quando vi, diante da lavanderia, na minha frente, um homem vestido de modo absolutamente igual ao de papai e que tinha a mesma estatura elevada e a mesma forma de andar. Parecia, porém, mais encurvado e envelhecido. Digo envelhecido para descrever o conjunto geral da sua pessoa, pois de forma alguma podia ver-lhe o rosto, uma vez que a cabeça estava coberta por um véu espesso. Avançava lentamente, com passos cadenciados, ladeando o meu pequeno jardim. Imediatamente dominou-me um sentimento de pavor sobrenatural e gritei-lhe bem alto, com a voz trêmula: Papai! Papai! Mas o misterioso personagem não parecia escutar-me. Continuou o seu caminho sem se voltar uma vez sequer, encaminhando-se para um grupo de abetos que cortavam a aléia principal do jardim. Pensei que voltaria a vê-lo do outro lado daquelas grandes árvores, mas a visão profética desapareceu. Fecha aspas. Vocês veem que por essa descrição aqui que Santa Teresinha faz, né? Que ela é uma extraordinária escritora, né? Não é qualquer pessoa que senta e escreve um texto assim, com essas descrições dessa forma, né? Certo? Santa Teresinha tinha uma habilidade, né, para escrever uma coisa extraordinária. Todo mundo que, que lê a obra dela, né, as cartas, né, pode atestar essa habilidade, né, da Santa Teresinha em escrever, né. Uma certa... Aliás, as santas que escrevem, né, mesmo que não tenham uma formação cultural, tem como que uma graça, né, para isso. Uma graça de expressar os seus sentimentos, né? Mesmo santas não muito cultas, né? Nós veremos muitos trechos escritos na nossa próxima biografia da Santa Gema. A Santa Gema, ela não tinha uma cultura tão grande, mas o escrito dela é extraordinário, né? Simples, muito simples. Parece que o coração dela fala pela pena, né, dela. Então, assim, tem esse aspecto de unção, né, que a gente vê muito em grandes intelectuais católicos também, né? Essa é uma espécie de... A palavra unção que descreve bem isso, né? Parece que escorre pelos escritos desses santos, né?
uma devoção, uma piedade realmente católica, né? Eu me lembro de dois que me são muito caros, né? Os escritos, né? Que é São Francisco de Sales, né? E Santo Afonso, né? Que são dois monstruosos intelectuais. E, e mesmo assim a escrita desses santos, né? São cheios de uma unção que é uma coisa extraordinária, né? Isso nas obras desses dois santos, para mim pessoalmente, né? É muitíssimo claro, né? Mesmo quando eles tratam de questões complicadíssimas, teológicas, complicadíssimas, tá cheio dessa piedade, desse amor a Deus e amor ao leitor, né? E, e em Santa Teresinha isso é muito, muito claro também, né? Então, essa é a aparição, né, que ela própria descreve, né? Assustadas com o grito dilacerante, Maria e Paulina precipitam-se para Teresa. Por que chamas o papai? Pergunta-lhe Maria. Não sabes que ele não está aqui? A menina explica o que viu, e Maria pensa que foi a empregada que quis amedrontá-la, escondendo a cabeça sob o avental. Chamam Vitória, que afirma não ter saído em momento algum da cozinha. Aliás, não é moça que costume inventar esse tipo de brincadeiras. Descem rapidamente ao jardim, procuram um desconhecido no bosque, revistam as moitas, entram na lavanderia. Ninguém, absolutamente ninguém. Teresa, que não toma parte nos interrogatórios e nas buscas, permanece convencida de ter visto e reconhecido o pai. O seu pai, nenhum outro homem, no misterioso transeunte. A profética visão há de manifestar-nos mais tarde o seu sentido oculto. O fato é que a criança lhe sentiu a mordida na carne e na alma, e haveria de trazê-la sempre impressa como uma chaga viva. Que revelação! A infelicidade podia ferir o seu rei. Ou já o teria ferido? Seria necessário renunciar a tudo, mesmo ao que de mais valioso se possui na vida? Arrancar tudo do coração? O Sr. Martin voltou para casa em perfeita saúde, e as filhas o abraçaram e fizeram-lhe festas. Mas a partir daquele momento, o amor humano de Teresa, demasiadamente humano, na verdade, tomou o véu, o mesmo véu espesso que cobria o rosto paterno na visão. A isso, né, o Henri Guéon chama de graça cruel, né? Graça cruel. Deus sempre nos quer amando-o mais do que as suas criaturas, né? Ele quer que a gente se volte mais para Ele do que para as coisas criadas. Então ele está ensinando a nossa santa, né, a arrefecer um pouco esse amor transbordante que ela tinha ao Pai, né? A escola das beneditinas. Passa um ano, 2 anos. A vida continua.
A criança, ainda muito sensível, espera em vão a desgraça. Então ela já tinha percebido que a visão significaria a perda do pai, né? Brincadeiras, devaneios, orações, dores de cabeça, crises de choro, exercício constante da vontade, mas de modo geral, felicidade. Os Boissonnet são um paraíso de delícias, onde todos se amam, onde se ama a Deus. Celina, a companheira dos primeiros dias, prepara-se para a primeira comunhão no convento das Beneditinas e de tarde em casa. Teresa acompanha, sentada num cantinho, as aulas de catecismo suplementares com que a irmã mais velha ajuda Celina a preparar-se. É assim que Teresa aprende que a partir do grande dia em que se fez a primeira comunhão, é necessário começar uma vida nova. E imediatamente promete a si mesma começar a renovação da sua a partir da primeira comunhão da irmã. Teresa tem agora 8 anos e meio. É a sua vez de entrar como aluna semi-interna da Abadia de Notre-Dame-du-Pré. Leônia acaba de sair de lá e Celina já assiste às aulas nesse colégio. Mas Teresa só poderá vê-la de longe. Que tristeza significará para ela ter de ausentar-se dos Boissonnet. É bem verdade que todas as tardes, depois de uma parada na farmácia do tio Guerrin, volta para casa pela mão da empregada ou, mais frequentemente, pela do Sr. Martin, e assim pode reencontrar ao menos o seu quarto, os seus amores e os seus sonhos. Para dirigir-se ao colégio é preciso atravessar toda Lisieux. Os bairros burgueses, de casas bem esquadrinhadas, o parque com as suas grandes árvores ladeando as calçadas e a fachada do museu em estilo versalhes, a praça da Catedral de São Pedro, onde mora o Sr. Guerrin, com as suas colunatas, uma românica e outra gótica. Depois as ruas estreitas, com casas de tijolos e de madeira, pitorescas, mas encebadas, de pequenas vidraças quadradas, e, por fim, os bairros operários, em que o convento beneditino parece deslocado. A cidade parece uma vaca no pasto, calma, entorpecida, desprovida do amável e civilizado sorriso de Alençon. Despertada somente nos dias de feira e de mercado, envolvida por rios poluídos de tinta e ruas sombrias e sórdidas. Sobre ela, as fábricas esparramam continuamente a sua fuligem, depositando uma máscara de carvão cada vez mais espessa. Então, a metáfora que o Henri Guéon usa aqui para a cidade de Lisieux, né, é que a cidade parece uma vaca no pasto, né? É bem uma imagem significativa, né? A Ana Paula está dizendo aqui, olha, só se ama aquilo que se conhece. Não sei quem disse isso, mas acho que para amar mais a Deus é preciso conhecê-lo mais. Só através da oração e estudo, não, professor. Desculpe se estou dizendo coisas óbvias,
mas preciso repeti-lo sempre para mim mesmo. Não, é verdade. É, o São Boaventura, né? Alguém lembrou disso no dia de São Boaventura, agora na terça-feira? São Boaventura dizia que Deus escreveu 2 livros, né? O livro da criação e as Sagradas Escrituras, né? Então, a criação, ela tem um papel muito importante para nós, desde que a gente a veja como a gente deve vê-la, né? Ou seja, a criação nos aponta a Deus. A nossa relação com as criaturas deve ser sempre a de ver Deus nas criaturas, no universo, nas estrelas, nas pessoas, nos animais, nas árvores. Essa é a criação, né? E isso nós devemos ensinar também para as crianças, né? É isto que se diz quando se fala que Deus quer que a gente nos liberte das criaturas e que nós amemos mais a Ele do que as criaturas. É nesse sentido, não é no sentido de ficar indiferentes à criação. Não é para que a gente seja indiferente à criação. Dizer, não, isso aqui não vale nada, o que vale é Deus. Não. Isso aqui é uma coisa que Deus criou para nós o vermos. Esse é o sentido correto de encarar a criação, né? Por que hoje é tão difícil a gente fazer isso, né? Hoje especialmente, né? É porque hoje existe um negócio que nós damos muita importância, que é um negócio chamado ciência, né? A ciência moderna, vamos dizer ciência moderna, né? Misturada de cientificismo. Então, o que acontece hoje é que nós temos a impressão de que nós descobrimos que esse universo aqui ele funciona independente de Deus. Mais ainda, não só que ele funciona independente de Deus, não precisa de Deus para explicar nada, tá certo? De como o universo funciona. Isso nos colocaram na cabeça. Isso é uma falsidade absoluta, né? Porque nenhuma ciência tem a competência para afirmar isso, né? Mas é assim que a gente pensa hoje, né? Quando eu falo a gente, são nós católicos, tá? Não estou preocupado com os outros. Eu estou preocupado conosco, né? E isso significa adorar a criatura e não o Criador, né? Nós dispensamos o Criador hoje. Tem uma frase de um cientista, eu acho que é o Stephen Hawking, que ele diz assim, em toda a teoria que eu desenvolvi para explicar as coisas todas, que eu sou muito bom nesse negócio, eu sou maravilhoso, eu nunca precisei da hipótese da existência de Deus para explicar nada. O que ele quer dizer com isso, né? Mais ou menos isso a frase dele. Ele quer dizer o seguinte, olha, esse negócio de Deus, isso não existe não, eu não precisei dele para explicar, para desenvolver todas as minhas maravilhosas equações, né? Então, esse é o nosso destino hoje, né? Então, quando a gente fala de criação, né, a gente está dizendo, o católico está dizendo o seguinte, não é para você desconhecer as criaturas, tá certo? É para você sempre ver nelas o Criador. Aliás, posso sugerir um livro para vocês? Vou correr o risco aqui, deixa eu dar só uma saidinha aqui. Eu não costumo fazer o que eu vou fazer aqui agora, mas
Vou correr esse risco. Eu não li esse livro ainda, tá certo? Que eu vou indicar aqui. Mas, pelo autor e pelo título, esse livro me... Eu já folheei ele aqui, tá certo? Já folheei. Mas esse livro me parece muito, muito importante. Tá aqui na minha lista, tá? Na minha... Então, ele trata exatamente disto. Quer dizer, você chegar a Deus através das criaturas. Esse livro é de São Roberto Bellarmino. Então não é qualquer um. É um monstruoso intelectual católico, né? E o título se chama exatamente isso aqui, ó. Elevação da mente a Deus pelos degraus das coisas criadas. Ele está traduzido pela Cultor de Livros, tá? Fica isso, eu não li ainda o livro, tá? Mas é um livro substancioso, ele tem lá as suas quase 300 páginas, tá certo? E pelo que eu já folheei, já li aqui o prefácio, etc. É um livro excelente que trata deste assunto, tá certo? Mas não vamos desviar muito aqui da nossa santinha, não. As peregrinações suscitadas por Santa Teresinha, pelo culto da santa, hão de modernizá-la, Lisieux, né, um dia, mas sem espiritualizá-la, sem conseguirem desembaçá-la completamente. Ao fim e ao cabo, apenas contribuirão para banalizá-la, a cidade, né? Será a cidade artística para os turistas americanos, cidade de águas para as pessoas piedosas. Isso é uma crítica que a Rigon tá fazendo, né? A cidade e a próprio culto, enfim, a Santa Teresinha, né? Não me parece que Teresa possa sentir-se à vontade ao embrenhar-se por esses velhos bairros. Aliás, não frequentará ali senão igrejas e conventos. Gostará ela da abadia, com as suas grandes paredes, seus pátios vazios, suas tilhas mirradas, suas arcadas e seus postos sombreados, em que o sol penetra arredio? De qualquer forma, terá de dizer adeus às alegrias da natureza, tanto quanto às alegrias da família. Ser-lhe-ão poupadas, pelo menos, as alegrias de Deus? Uma pequena companheira à espera, a sua prima Maria Guerrin, que gosta dela e parece admirá-la. Tem a mesma idade de Teresa, o mesmo gosto pela oração, pelo silêncio, pelo recolhimento. Mas não é fácil recolher-se quando não se tem o hábito. No meio de um bando de garotas, mais ou menos vivazes, que nas aulas mantêm a custo a seriedade exigida pelo regulamento, mas que nos tempos livres perdem toda a medida. A vida em comum no colégio afetará dolorosamente a alma de Teresa. Uma alma tão delicada, tão exigente em matéria de delicadeza, tímida por orgulho, tanto quanto por humildade. Teresa não tem nenhuma ideia do que seja a natureza humana. Ela é planta de estufa. Cresceu protegida das contradições.
rivalidades, atritos, malevolência e discussões. Isso era tudo o que conseguia enxergar com seus olhos infantis nas estrepulias que presenciava no colégio. Como poderá suportar semelhante revelação? Então, olha, veja coisa interessante, né? Quando Teresa sai, de fato, da redoma, né, e vai para o colégio, ela encontra meninas da mesma idade, né, vindas de origens diferentes, né? E o que ela enxerga, né? É uma coisa interessante, né? Ela enxerga rivalidades, atritos, malevolências e discussões. Coisa que ela não viveu, né, na família dela. Né? Coisa que ela não tinha experiência. Mas era uma alma sensível. Então aqui já tem uma primeira decepção, né, com o mundo. Com o mundo das pessoas que são da própria idade dela, né? Tá certo? Talvez seja prudente a gente parar aqui, porque nós estamos justamente no início de uma sessão do capítulo que trata da formação escolar da nossa santa. E aí a gente lê no nosso próximo encontro. Eu estou aqui na minha edição, na página 46, tá certo? No meio do capítulo intitulado Primeiras Cruzes e Mais Sorrisos. Eu pergunto se vocês têm alguma observação a fazer da leitura de hoje. Então, Deus lhes pague pela presença, paciência e generosidade. Tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.